Bem-vindo ao Resumo Cast, a Nova Alexandria, seu podcast de até 10 minutos, que traz resumos poderosos de obras clássicas e temas contemporâneos para você aprender rápido e aplicar no dia a dia. Aqui, resgatamos a sabedoria milenar e conectamos ao mundo moderno, ajudando você a conquistar novos conhecimentos, mesmo na correria da rotina. Olha, é impressionante pensar que um texto militar chinês, escrito há mais de 2.500 anos, A Arte da Guerra, ainda gera tanta discussão, né? Tanto interesse hoje. Sem dúvida. É um fenômeno, realmente. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Legal. Nossa análise foca em A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Vamos investigar as ideias centrais, sabe? Aquela polêmica sobre quem escreveu de verdade Ah, sim. e por que essa influência toda fora do mundo militar. Perfeito. E para isso a gente tem fontes bem variadas, né? Artigos acadêmicos, análises de negócios, a própria Wikipédia, blogs de história. Exato. A ideia é entender a essência desse clássico. Então, para começar, o que é exatamente A Arte da Guerra? Bom, basicamente é um tratado militar chinês, bem antigo, provavelmente do século V a.C., lá no finalzinho do período das primaveras e outonos. Certo. São 13 capítulos, bem curtinhos, focando cada um num aspecto da guerra. Estratégia, tática, essas coisas. E a autoria, tradicionalmente, é do Sun Tzu, o mestre Sun. Mas esse Sun Tzu, e assim, fica aquela dúvida, ele existiu mesmo ou é mais uma figura lendária? Como é que a gente separa isso? Ah, essa é a grande questão histórica. Tem os registros do grande historiador do Sima Qian, lá do século II a.C., que falam de um tal Sun Wu, um general que serviu o rei He-Lu de Wu. Uhum. Só que ele não aparece em outras crônicas importantes da época, tipo o comentário de Zuo. E isso, claro, levantou suspeitas. Entendi. Teve até gente, como Liang Qichao, lá no começo do século XX, que achava que a obra podia ser de outro cara, o Sun Bin, um descendente. Mas parece que teve uma descoberta arqueológica que ajudou nisso, né? Exatamente. Em 1972, acharam os manuscritos de Xinkeshan Han. Foi um achado incrível. O que eles mostraram? Eram textos em bambu que revelaram duas obras diferentes. Uma atribuída ao Sun Tzu, que a gente conhece, e outra bem distinta do Sun Bin. Ah, então separou as coisas. Isso. Ajudou a confirmar que provavelmente existiram dois estrategistas importantes com nomes parecidos e que a arte da guerra que a gente lê hoje tem raízes bem antigas mesmo, talvez finalizada ali entre 500 e 430 a.C. Entendido. Então, com a antiguidade mais ou menos confirmada. Vamos aos princípios. O que faz essa obra ser tão relevante ainda hoje? Olha, um pilar é o planejamento. Logo no primeiro capítulo, ele lista 5 fatores essenciais para avaliar antes de qualquer coisa. Quais são? O caminho, ou Dao, que não é só seguir ordem, sabe? É mais profundo, uma sintonia entre líder e povo. Depois, clima, terreno, comando, que envolve sabedoria, integridade, e regulação, que é organização, logística. Pelo visto. Muito pragmática. O capítulo 2 é direto. Guerra longa esgota o Estado, esgota o moral. Rapidez e decisão são chave. Ele até fala de pilhagem. Sim, mas de forma calculada. Pilhar o inimigo para sustentar as tropas, para não pesar tanto no próprio povo. É bem estratégico. Uma das ideias mais famosas é essa de vencer sem lutar. Parece quase um paradoxo num livro de guerra. Como funciona isso? É o ideal, né? A suprema excelência. O capítulo 3 fala disso. Subjugar o inimigo sem o combate direto, usando estratégia, diplomacia. Tipo, quebrando alianças inimigas? Exato. Ou frustrando os planos deles antes de acontecerem. Aquela citação famosa. Vencer 100 batalhas não é o cúmulo da habilidade. Subjugar um inimigo sem lutar, isso sim é o cúmulo da habilidade. Exige muita inteligência. E essa inteligência, imagino, depende de informação. Conhecer a si mesmo e o inimigo. Fundamental. O capítulo 13 é todo sobre usar espiões. A frase-chave é:
Conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Ele detalha como usar espiões? Sim, descreve 5 tipos de agentes e como obter informação crucial. Para ele, informação era a base de tudo na guerra. Isso me lembra a outra máxima famosa, sobre o engano. Ah, sim. Toda guerra é baseada no engano. A ideia é manipular a percepção do inimigo, parecer fraco quando se é forte e inativo quando se está agindo. Criar ilusões. Exatamente, para ganhar vantagem tática. Falamos de planejamento, informação, mas a guerra é caótica. Como ele lida com a necessidade de se adaptar na hora H? A flexibilidade. Essencial. Capítulos 6 e 8 falam disso. A estratégia não pode ser engessada, tem que se adaptar às circunstâncias, explorar as fraquezas do inimigo, como a água que se molda ao terreno, sabe? Tipo aquela frase, no meio do caos, a oportunidade. Isso. Embora o contexto seja mais amplo, a ideia é essa, adaptar-se e encontrar vantagens onde parece só ver confusão. É muito interessante ver como esses conceitos saíram do campo de batalha e foram parar no mundo dos negócios, na política. Totalmente. Empresas usam para analisar concorrente, definir estratégia de mercado, gerenciar recurso. Tem líder de empresa grande que cita o livro. E negociações também, imagino. Com certeza, negociações complexas, campanhas políticas, até na vida pessoal, aquela ideia de escolher suas batalhas. E essa interpretação moderna para a liderança? Parece focar mais na inteligência, na adaptação, do que na força bruta, né? Aquela metáfora de tratar a equipe como filhos. É uma leitura focada em gerar lealdade e comprometimento. A ideia é que um líder que cuida da equipe inspira dedicação. Claro, tem seus limites, né? O líder ainda precisa ser firme, mas o foco é criar um laço forte. E a influência histórica é real, né? Mao Tse-tung, Wong Yin-gyap. Sim, e generais ocidentais também admitiram a influência. O livro está em listas de leitura de academias militares no mundo todo. Uma curiosidade, o título A Arte da Guerra não é a tradução literal, né? Não é. O original chinês, Sun Zi Bin Fa, seria mais Os Métodos Militares do Mestre Sun. O título que pegou no Ocidente veio da primeira tradução para o francês, lá em 1772. Ah, interessante. E a semelhança com o título do Maquiavel, De l'Arte de la Guerra. É só coincidência? Pura coincidência mesmo. O do Maquiavel é bem mais antigo, de 1520. E os livros são diferentes. Maquiavel foca mais na filosofia da guerra no contexto dele. Sun Tzu é mais tática e estratégia atemporal. E vale lembrar que tem outros clássicos asiáticos de estratégia, tipo o livro dos 5 Anéis. Sim, do Miyamoto Musashi. Outra obra fundamental lá do Japão feudal, com foco diferente, mais ligado ao combate individual e à filosofia marcial, mas também sobre estratégia. Então, para a gente amarrar aqui, a arte da guerra basicamente exalta a estratégia inteligente acima da força bruta. Destaca a importância de conhecer tudo, você mesmo, o oponente, o cenário. Sim. A necessidade de ser flexível, de se adaptar. E, principalmente, buscar a vitória de forma inteligente. Idealmente, sem precisar do confronto direto. Perfeito. Uma sabedoria que, impressionantemente, continua super atual. E fica aquela provocação final, né? E se a gente tentasse aplicar mais esse princípio central, buscar a vitória antes do conflito, nos nossos desafios do dia a dia? Numa negociação no trabalho, na gestão de um projeto complicado, até numa briga boba em casa. Será que isso mudaria a nossa abordagem e os resultados? Fica aí para pensar. Concluímos que a arte da guerra vai muito além dos campos de batalha. Ela é um manual de autoconhecimento, liderança ética e adaptação contínua. Ao internalizar a importância do planejamento, do engano estratégico quando necessário e da coleta de informações, você estará melhor equipado para enfrentar tanto conflitos externos quanto suas próprias barreiras internas. Lembre-se, o verdadeiro objetivo da guerra é conquistar a paz menos. Isso começa com a ação consciente rumo aos seus objetivos. Gostou deste resumo? Então siga o Resumo Cast, a Nova Alexandria, e compartilhe este episódio para que mais pessoas também descubram como transformar antigos ensinamentos em resultados concretos hoje mesmo.